Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Escolher é preciso, mas e a vontade de Deus? Lição número 4: Variedade frustrante. Texto básico: Eclesiastes 2. Introdução. Você vai à praça de alimentação de um shopping e leva mais tempo para escolher onde comer do que comendo. Você abre o aplicativo de entrega de comida e as opções o deixam até confuso. Com um toque, o aplicativo de compras lhe traz o mundo inteiro de ofertas para as suas mãos. E você pode comprar da loja da esquina ou de um pequeno comércio na China. As universidades oferecem contáveis cursos, desde tecnólogos às tradicionais graduações. Há cursos gratuitos para se aprender a ganhar dinheiro com o celular, ou mesmo cursar uma universidade pelo celular. Com tantas opções, não é difícil de se entender a necessidade de um crente querer descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Decidir é tão complicado que só mesmo com a ajuda divina. Como temos visto, muitas vezes encaramos de modo errado a vontade divina, buscando o que não nos foi oferecido. Mais do que isso, nosso interesse está frequentemente mais associado ao desejo pelas coisas deste mundo do que a satisfazer a vontade do Senhor. Diante disso, as muitas opções revelam-se um problema ou um meio de denunciar nosso coração. Porque esse menu infinito de nossa época nos traz tanto peso em nossa vida. Tópico 1: Prazer que não satisfaz. Versículos 1 a 11. Em algum momento da vida, você já deve ter passado por uma experiência ou adquirido algo que tanto desejou. Provavelmente, não demorou muito para você começar a pensar em um próximo desejo a ser realizado ou na próxima aquisição. A busca por satisfação e contentamento é inerente ao ser humano e é constante. Não se restringe aos momentos mais marcantes da vida. Junto à busca por satisfação, há o sentimento de insatisfação, até nos prazeres mais singelos cotidianos. Comer um frango, pensando em como a carne assada estaria melhor, ou viajar para a praia, sonhando com os ares da montanha. A verdade é que a busca por prazer e alegria nesta vida resulta, frequentemente, em insatisfação. Alguém pode pensar que o problema é que o homem moderno desaprendeu a frugalidade. Ao olhar para a história, podemos imaginar quanto a Revolução Industrial, o desenvolvimento econômico, tecnológico e o avanço logístico
contribuíram para tornar tudo mais acessível, abundante e descartável. O consumismo e o materialismo certamente foram alimentados por tudo isso, prometendo um tipo de felicidade que não satisfaz. Contudo, o problema da insatisfação não está fora de nós. Gênesis 3 revela mais sobre a nossa realidade do que o jornal diário e revela mais sobre o principal problema humano do que todos os livros de história juntos. Os versículos 17 a 19 registram as maldições que Deus impôs sobre a humanidade quando Adão desobedeceu. Vemos que não foi apenas a morte prometida em Gênesis 2:17, mas também a mudança de relação com uma terra que lhe era abundante e se tornaria como uma inimiga, com a qual ele teria de lutar para conseguir o sustento. Vivemos como quem não aceita que a abundância pacífica da terra acabou no Éden, bem como a satisfação humana em relação aos prazeres terrenos. Na posição de ofensores do Criador, deveríamos compreender que o desfrute de uma terra boa só pode ocorrer na comunhão com aquele que a fez. O ponto de Salomão no texto da lição é justamente esse. Salomão resumiu todo o esbanjamento de sua vida em Eclesiastes 2:10. O sábio comeu e bebeu de tudo, relacionou-se com todo tipo de mulher, entreteve-se com o que havia de melhor em todo o seu tempo. Tudo isso, porém, viu ele, não teve sentido algum. Observe que ele não disse que não se deve buscar algo na vida, mas, tendo tudo, ele percebeu que essas coisas não o satisfaziam. Salomão constatou que todas essas coisas precisavam de algo mais para serem satisfatórias. O verso 11 traz um desfecho um tanto desesperador. Segundo ele, toda a busca por alegria foi de nenhum proveito. Os prazeres que teve não o preencheram, foram inúteis. Por isso, não cobice as muitas opções para experimentar alegria, pois você nunca estará plenamente satisfeito, mesmo que tenha todas elas. Cuidado, pois a busca por prazeres terrenos segue a inclinação do nosso coração pecaminoso, que deseja ter tudo e, ao mesmo tempo, fica insatisfeito em não desfrutar de alguma das opções. Tópico 2. Sabedoria insuficiente. Versículos 12 a 17. A partir do verso 12, Salomão investiga outro aspecto da vida: a vantagem de se ter sabedoria em comparação à insensatez. De um lado, a atitude de aplicar o que se sabe a fim de se tomar a melhor decisão. Do outro lado, a atitude de agir
impensadamente, sem medir as consequências. Obviamente, se nos fosse colocado a escolher entre uma coisa e outra, escolheríamos a sabedoria. O sábio consegue entender e reagir devidamente às situações do dia a dia. Contudo, mesmo diante dos benefícios da sabedoria, Salomão percebeu que isso não mudava o destino do sábio e do louco. Por mais que a sabedoria evite circunstâncias complicadas da vida, ela não impede a morte. O destino do sábio e do louco é o mesmo: a morte e o esquecimento. Versículo 16. Por vezes, nossa busca pela vontade divina está em saber o necessário para evitar dores, encurtar o caminho para o que desejamos e obter satisfação. O que ignoramos é que esse conhecimento não muda a realidade imposta no Éden: morte. Não se engane, pensando que estará mais seguro com mais informação, sendo sábio ao compreender o mundo e as coisas ao seu redor, pois a sabedoria humana não é suficiente. É maravilhoso termos acumulado tanto conhecimento, estarmos tão avançados na ciência, mas vivermos as mesmas crises que Salomão viveu. A preocupação com os estudos, com o trabalho e com a própria subsistência deve ser colocada em seu devido lugar, nas mãos daquele que é perfeitamente sábio e que governa todas as coisas. Portanto, a sabedoria que temos é insuficiente para mudar nossa realidade, e a transitoriedade da vida é uma certeza. Busquemos com prioridade o reino de Deus. Mateus 6:33. O conhecimento que Jesus quer que tenhamos para tomarmos decisões está em Sua palavra, que nos torna sábios aos olhos de Deus, nos livrando do engano de pensar que tudo estará resolvido com mais um pouco do mundo, mais uma faculdade, mais um vídeo do filósofo famoso, mais uma live da influenciadora digital, mais um livro de autoajuda, etc. Em 1 Coríntios 1:18-25, Paulo faz um belo arrazoado do porquê não deveríamos nos apegar tanto à sabedoria deste mundo, já que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Versículo 25. O problema, segundo Paulo, é que para o judeu a cruz é escândalo, pois maldito o que morre no madeiro. Deuteronômio 21:23. Para o gentio, não há sentido em um Deus fraco que se encarna e submete-se à morte de cruz. Versículo 23. O rei Salomão encarnou a realidade de que o sábio e o louco irão morrer e terão suas obras esquecidas. A realidade caída em que vivemos faz com que tudo o que conhecemos e produzimos por nós mesmos anule a cruz do Calvário e seus efeitos,
Por isso deveríamos compreender que todas as opções deste mundo são insuficientes, bem como a nossa própria sabedoria. O único conhecimento que resolve o problema levantado por Salomão é o Evangelho revelado nas Escrituras, que é totalmente suficiente para tudo o que precisamos. Tópico 3. Trabalho que não faz sentido. Versículo 18 a 23. A partir do verso 18, Salomão considerou o proveito do trabalho em todos os esforços que empreendeu. Quem tenta encontrar sentido na vida trabalhando não tem tempo de desfrutar do que é produzido. Por isso, tudo o que foi feito por essa pessoa acabará sendo aproveitado por outra. Quem recebe a herança pode não fazer ideia do trabalho que deu para obtê-la. A possibilidade de se desperdiçar o trabalho de uma vida inteira, deixando tudo para seus herdeiros, é motivo de aflição. Isso se houve tempo de constituir família. A escolha de uma profissão é uma das decisões que podem se tornar um peso. Pedir orientação ao Senhor é devido, porém, a ansiedade é alimentada pelas inúmeras opções que se pode seguir. Há não muito tempo, aprendia-se o ofício com os pais e se assumia os negócios da família. O filho costumava seguir os passos do pai. O acesso à informação, à educação e à melhoria nos transportes abriram um leque de possibilidades que não só mudou a realidade social, como também trouxe a ansiedade de como fazer uma escolha que tem peso para toda a vida. Primeiro, trata-se de uma decisão que tomamos relativamente cedo na vida. Segundo, o desejo de dar certo, de evitar angústias e frustrações, domina o nosso coração e causa um sofrimento. Não é irônico? Terceiro, existe a pressão e a expectativa familiar. Diante disso, o que já trazia preocupações nos tempos de Salomão torna-se uma tortura com as inúmeras opções que temos hoje. As possibilidades não nos deixam mais livres, apenas acrescentam dúvidas e dores sobre algo que oferece pouco proveito. Salomão viu que o trabalho em si mesmo não resolve o grande problema da vida, a morte. Para quem faz do trabalho a razão da sua vida, a morte impõe que outros tirem proveito do que tanto se trabalhou para construir. Eclesiastes 2, 18 a 23. Daí a dúvida cruel do que se fazer da vida encontra a dúvida do que será feito com o que produzimos ao trabalhar. Nem toda sabedoria pode mudar nossa realidade. Não importa o quanto nos dediquemos, vamos morrer. E o que produzimos não mudou esse fato, não mudou quem somos, não mudou o curso do mundo. Eclesiastes 1, 4 a 11. Tópico
4. A solução. O Senhor é apresentado como a solução para os dilemas apresentados, como explica a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Abre aspas. O homem deve reconhecer que as provisões para a vida, comer, beber, vêm das mãos de Deus. O refrão, comer, beber e fazer que a sua alma goze do seu trabalho, refere-se ao contentamento que cada um deve ter com o que tem na vida, entendendo que isso é dom de Deus e, portanto, é bom. Tudo o que Deus dá é bom. Aqueles que conhecem Deus recebem a capacidade de desfrutar da vida, mas os pecadores recebem a tarefa, trabalho, sem a capacidade de desfrutar dela. Essa incapacidade deve conduzir as pessoas a Deus. Fecha aspas. Eclesiastes 2, 24 a 26. Quem agrada ao Senhor recebe dele satisfação, sabedoria e significado enquanto realiza as coisas mais corriqueiras da vida: comer, beber e trabalhar. Conclusão, versículos 24 a 26. As muitas opções que temos atualmente intensificam os problemas levantados por Salomão. O sábio rei mostrou que a busca por prazeres, a confiança na própria sabedoria e a dedicação no trabalho são insuficientes para encontrar propósito e alegria, pois essas coisas só nos dão mais deste mundo. Por outro lado, em Deus temos todas essas coisas, de modo a usufruir devidamente de cada uma delas. Salomão concluiu que a solução está no Senhor. Prazeres não satisfaziam, a sabedoria não era suficiente e o trabalho não fazia sentido. Nossas inúmeras opções atuais não melhoraram a situação. Lidamos com os mesmos questionamentos em nossos dias. Vemos pessoas insatisfeitas, cheias de dúvidas e ansiosas. O coração humano continuará inquieto até encontrar sentido no próprio Deus. Aplicação. O menu infinito que temos ao nosso dispor é uma ilusão. Gaste um tempo pensando em quanto dessa ilusão tem ocupado o seu coração e te feito pensar, ansiar e servir aos ditames deste mundo. É possível que você esteja em um momento de escolha na vida e esteja orando pela orientação divina. Será que as muitas opções fisgaram seu coração e você está muito ligado nas coisas deste mundo, pensando depender da escolha que precisa fazer? Que tal mudar sua oração e pedir ao Senhor que Ele conceda sabedoria que vem do alto e você anseie por aquilo que Ele oferece aos que o amam? Amém.
Glória a Deus! Concluímos a leitura do capítulo 4, Variedade Frustrante. Texto básico, Eclesiastes, capítulo 2. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.